Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar falando, sobre os movimentos que acontecem sob a ação de uma força e o tipo de movimento que será estudado hoje é o movimento de um pêndulo físico. O que vai acontecer neste movimento? Bom, existem vários tipos de pêndulos físicos. Existem aqueles cujo pêndulo é uma esfera, outros que são representados por uma barra, há os na forma de um disco ou até mesmo um anel. E há também aqueles representados por um sistema massa-mola. E todos esses pêndulos físicos terão maneiras próprias para se determinar suas equações do movimento, bem como seus períodos e frequências. Sendo assim, para que possamos compreender como encontrar as equações de movimento, a melhor maneira é a partir de um exemplo. Então vamos lá. Olhem esse exemplo, gente, onde está pedindo para determinar a velocidade angular e o período de oscilação de uma esfera sólida de massa m e raio r sobre um ponto de sua superfície. Vamos ver o que acontece com as equações nesse movimento. Vamos ver o que acontece com as equações neste movimento. Eu fiz novamente a imagem aqui do pêndulo físico para ficar mais fácil a gente compreender o que está pedindo. Bom, como o corpo gira, levaremos em conta o torque realizado, ok? Se formos levar em conta o torque realizado, o torque será a inércia, vezes o momento de inércia, vezes a aceleração. Essa aceleração, tá? Vamos supor que ela é calculada por θ, 2 pontos. Logo, o torque será I vezes θ, 2 pontos. Só para a gente lembrar que esse I, representa um momento de inércia. E é uma inércia rotacional, ok? Bom, além desta maneira, este torque pode ser calculado por outra equação. Torque pode ser calculado por força vezes deslocamento vezes um seno de θ, certo? Esse seno de θ, para pequenas amplitudes, ele é igual a θ. Logo, o torque pode ser calculado por F vezes D vezes o θ, certo? F também é, neste caso aqui, a única força, que liga esse sistema à Terra é uma força gravitacional. Então essa força pode ser calculada por massa vezes gravidade. E o D é o deslocamento, como a gente está falando de um pêndulo físico na forma de uma esfera, ele pode ser representado por R. Dessa forma, nós podemos dizer que torque pode ser calculado por M vezes G vezes R vezes θ. Então, teremos, se relacionarmos essa equação do torque com essa primeira equação do torque, nós teremos que momento de inércia I vezes θ, 2 pontos, é igual a mg r θ, ok? Bom, a gente quer determinar uma equação para esse movimento. Então, nós vamos isolar o θ, 2 pontos dessa equação. Então, θ, 2 pontos, será mg r θ sobre I, tá? À medida que θ, 2 pontos aumenta, ele vai ficando, essa equação vai ficando negativa. Então, eu vou acrescentar um sinal de menos nessa equação, ok? Bom, o que a gente pode fazer? Vou despoluir um pouco, tá certo, gente? Vou tirar as equações
E nós podemos pegar essa última equaçãozinha aqui e vamos igualar ela a zero. Igualando ela a zero, teremos que θ dois pontos mais mg r θ sobre i é igual a zero. E essa equação é a equação diferencial para esse tipo de pêndulo físico. A partir dessa equação diferencial, né, a gente pode determinar alguns valores, tá? Nós sabemos das aulas anteriores, né, que ômega é calculado pela raiz quadrada de mg sobre i, né? Que o que está na frente desse θ aqui representa o valor deste ômega ao quadrado, ok? Bom, para a gente conseguir determinar o valor do período e o valor da frequência, né, que nós queremos saber, né, além da equação diferencial, a gente vai ter que primeiramente determinar o valor desse i, desse momento de inércia aqui, ok? Então é o que a gente vai fazer antes de partir para essa equação. Bom, o momento de inércia I vai ser determinado a partir do teorema do eixo paralelo. Este teorema é o teorema que permite calcular o I de um corpo em relação ao qualquer eixo, tá? Como é que nós vamos determinar o valor desse teorema, esse momento de inércia para essa situação? Bom, o momento de um corpo, né, em relação a um eixo qualquer, né, já que o nosso eixo está aqui em cima, ele não está centralizado, ele vai ser a soma do momento de inércia no centro de massa, certo? Que é o momento de inércia aqui, mais o momento de inércia que ele teria em relação a esse eixo, né, m, massa dele, vezes o h, né, a altura onde ele está em relação a esse centro de massa, se toda a massa estivesse concentrada no seu centro de massa. Então, nós vamos usar essa equaçãozinha aqui para determinar o momento de inércia I deste corpo. Então, o que vai acontecer? O momento de inércia no centro da esfera nós já conhecemos. Ó, ele vale 2/5 de MER quadrado, certo? Então, vamos calcular usando essa relação aqui. Pelo teorema, o momento de inércia I será o momento no centro de massa mais mh ao quadrado. Neste nosso caso, como estamos falando de uma esfera, o I vai ser o I do centro de massa, 2/5 de mR quadrado, mais o M vezes o H ao quadrado, que neste nosso caso é R ao quadrado, ok? Que é a distância entre aonde ele está fixado, né, em relação ao centro de massa, que nós chamamos de R. Então, o I desse sistema, desse pêndulo físico, será 7/5 de mR ao quadrado. Encontramos o valor do momento de inércia da nossa esfera e agora a gente vai substituir o valor desse I no nosso ômega, ok? Então vamos lá. Vou deixar aqui, vou fazer aqui embaixo mesmo. Então teremos, ó, que ômega será raiz quadrada de mgr sobre o I, e o I é 7/5 de mR ao quadrado. Nessa equação, o que a gente consegue fazer? Conseguimos simplificar o valor das massas e conseguimos simplificar o valor dos R's. Logo, o ômega será raiz quadrada de 5G sobre 7R. Então, sabemos o ômega e vamos determinar agora o período de oscilação.
Como nós sabemos, período é 2π sobre ômega. Então, agora a gente vai substituir o valor do ômega aqui nessa equaçãozinha. Então, o período será 2π raiz quadrada de 7r sobre 5g. E este é o período de um pêndulo físico. Não vou fazer aqui, mas poderia também calcular a frequência. Nós sabemos que frequência é 1 sobre período. Então, se nós trocarmos o período, né, t, por essa equação, nós vamos achar a equaçãozinha da frequência. Mas isso é outra história. Eu espero que vocês usem o tempo disponível aí para tentar resolver o valor dessa frequência, certo? Então, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, me perguntem aqui mesmo na sala, ou via e-mail, ou via WhatsApp, certo? A partir de agora, temos condições de resolver os 2 últimos exercícios faltantes da lista. Bom trabalho, pessoal!